11 horas 32 minutos, nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo pela primeira vez, com muito prazer, a presença da doutora Selma Arruda, responsável pela Vara de Combate ao Crime Organizado. Doutora Selma Arruda, um prazer conhecê-la pessoalmente, seja bem-vinda pela primeira vez aqui conosco no SBT, no programa SBT Comunidade. O prazer é meu, uma honra estar aqui. Que bom. Bem, sem dúvida nenhuma, o ano de 2016 vai ficar marcado pela atuação do judiciário nesse país. Nós estamos vendo uma movimentação como nunca se viu antes na esfera judicial, tanto no meio público político, como também na área da saúde. Nunca se precisou tanto do judiciário como nos últimos tempos. Nós estamos vendo o caso, por exemplo, no país, da Operação Lava Jato, tendo à frente o juiz Sérgio Moro, que, sem dúvida nenhuma, se tornou um personagem dos mais aplaudidos hoje no país, por conta de todo o trabalho que ele vem desenvolvendo. E aqui em Mato Grosso não é diferente. Diante de inúmeras operações que foram deflagradas, a senhora acabou se destacando pela sua postura e pela sua atuação. Eu começo a lhe perguntar, doutora Selma, o que aconteceu ou está acontecendo que promoveu essa mudança de comportamento no judiciário nesse país e principalmente aqui no estado de Mato Grosso? O judiciário sempre foi uma instituição muito forte, mas uma instituição muito fechada. Então, trabalhávamos sempre nos bastidores e muito dificilmente os magistrados eram tão expostos como está acontecendo agora, né? Mas o trabalho sempre houve e o esforço sempre houve. Por um lado, eu fico feliz pelo judiciário estar dando conta de atender essa demanda toda, né? Mas, por outro lado, eu fico preocupada porque a gente sabe que tudo que é judicializado é porque não está bom. Se você tem que judicializar a saúde, é porque a saúde não está funcionando direito. Se você tem que judicializar a política, é porque a política também não está funcionando direito. Isso é muito triste para o Brasil, né? Eu espero que em breve a gente consiga já retomar a normalidade com relação a essas questões. A senhora fala que a justiça, durante muito tempo, ela ficou mais resguardada, né? Trabalhou de forma um pouco mais, eu vou usar a expressão oculta, quase não aparecia. Mas isso, de certa forma, criou uma expectativa até negativa por parte da população, porque não via resultados. Ouvia-se falar, né, em escândalo aqui, acolá, ali, mas até então não se sabia de fato qual o desfecho disso daí. E, impressionantemente, sempre envolvendo agentes políticos, pessoas e personalidades conhecidas da sociedade. E, de repente, isso cai como uma bomba agora, nomes de agentes públicos vindo através dessas operações. Percebe-se claramente que houve uma postura diferente, uma atitude diferente. E aí eu lhe pergunto, é algo de juiz para juiz, de magistrado para magistrado, ou a sociedade, enfim, conseguiu fazer o judiciário se despontar do ponto de vista de aparecer e trazer à tona com clareza isso? Veja, o combate às organizações criminosas é uma coisa mundial, é um fenômeno mundial. E uma das medidas que se adota para combater essas organizações criminosas e esses crimes que são cometidos às escondidas, como o crime de corrupção, né, que é cometido sempre ali entre duas pessoas, no máximo, poucas pessoas, uma das medidas que se toma contra isso é a transparência. Daí a necessidade da gente ir mais à população, mostrar o que está fazendo. Por isso que eu, por exemplo, faço as audiências e a imprensa participa de todas elas e tem essa interação muito grande com a imprensa por conta da necessidade de se dar transparência àquilo que está sendo feito. Agora, é claro que ainda existe uma parcela do judiciário que é contra essa exposição, que acha que a exposição, na verdade, é uma promoção pessoal, e não digo que seja só aqui no Mato Grosso, não, em vários estados, né? Inclusive com o colega Sérgio Moro acontece isso, mas isso não é verdade. Na verdade, a gente precisa trabalhar
dando conta, dando satisfação daquilo que está fazendo, até porque nós precisamos do apoio popular para continuar enfrentando esses poderosos. Bem, nós temos, trazendo aqui para a nossa realidade de Mato Grosso, inúmeras operações que foram deflagradas. Mas eu separei algumas aqui que eu gostaria de conversar com a senhora a respeito de cada uma delas. A primeira é envolvendo o ex-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, João Emanuel, ele que está envolvido em duas operações. A primeira é a Operação Aprendiz, né, que descortinou fraudes no Legislativo Municipal. E a segunda, a Operação Castelo de Areia, que envolveu um grupo SOI, com escândalos aí, um esquema fraudulento de corrupção, da ordem de 50 milhões de reais, foram 6 pessoas presas, enfim. E nós já estamos vendo aí uma tentativa dos advogados de descaracterizar todo o trabalho que fora feito, tendo a senhora à frente dessa operação. Afinal de contas, qual o desfecho do caso que envolve João Emanuel? Porque, a partir dele, muitos outros casos também envolvendo políticos começaram a se despontar. Exato. Eu posso falar, na minha opinião, a respeito de apenas um dos casos, porque é o caso que eu já sentenciei. Eu já proferi uma condenação em desfavor do João Emanuel e de outros réus ali. Mas, em relação às outras, infelizmente, eu ainda não posso me manifestar porque eu sou proibida por lei. O que eu penso é que, seja neste caso quanto em outros, o que acontece é que alguns advogados adotam uma estratégia que eu acho que é pouco ética, de atacar o magistrado ao invés de defender o réu, né? Então, entendem que atacando o magistrado, desestabilizando ou afastando o magistrado, existe a possibilidade de que um outro magistrado tome o processo e seja mais simpático, né, àquela pessoa, ou seja mais maleável, né? Então, na verdade, é uma estratégia com a qual eu não concordo, mas é uma estratégia utilizada por vários advogados. Certo. A senhora foi ameaçada de morte por ele? Não sei lhe dizer. Por ele, ameaçada diretamente, não. Se aconteceu aquele episódio que foi noticiado, que foi, né, que virou, enfim, fato notório, se isso aconteceu realmente, não sei, está em apuração, a GCCO está apurando e algum dia talvez a gente tenha o desfecho deste caso. Foi um comparsa dele, um corréu nessa Castelo de Areia, que acabou declarando isso, né? Mas a gente dificilmente vai descobrir a verdade. Porque... Há envolvimento dele com o Comando Vermelho, doutora Selma? Olha, ele é advogado de alguns membros do Comando Vermelho. Isso que eu posso lhe afirmar. Eu sei porque ele atuou como advogado de alguns membros do Comando Vermelho em alguns processos lá na minha vara. Agora, se realmente ele faz parte do Comando Vermelho, não sei ainda. Existe uma investigação a esse respeito, em trâmite no GAECO, mas isso ainda vai ter que ser descortinado com o tempo. Eu faço questão de conversar com a doutora Selma Arruda, você que está nos assistindo agora, do estado de Mato Grosso, porque é importante que você saiba o que está acontecendo no estado de Mato Grosso. Eu até quero mais uma vez agradecer a senhora, porque eu sei que a senhora está no seu período de descanso, né? De recesso, de licença. A senhora já poderia estar desfrutando desse momento com a família, bem longe de Mato Grosso, mas está aqui ao vivo conosco hoje. Eu agradeço muito, porque é importante que a população saiba o trabalho que está sendo feito por essa magistrada. Porque o que nós vimos no ano de 2016 é algo que jamais fora visto no estado de Mato Grosso. Isso é importante que se diga. Por exemplo, a partir do depoimento do empresário João Batista Rosa, sócio do grupo Trator Parques, se desencadeou e veio à tona um esquema no estado de Mato Grosso que muitos atestam já saber que acontecia, mas não tinham coragem de trazer à tona. Até mesmo há quem diga que o próprio judiciário, doutora Selma, tinha conhecimento de ações e de esquemas que vinham acontecendo no estado e não tomou nenhuma decisão. A partir do momento que a senhora assumiu esse caso, começou a trazer à tona fatos que assustaram a população, tamanho esquema de corrupção envolvendo, que culminou com a presença
de um governador do estado, de um secretário da Fazenda, no caso o governador, ex-governador Silval Barbosa, do PMDB, secretário de Fazenda Marcel Decursi, secretário-chefe da Casa Civil, o Pedro Nadaf, secretário de Administração César Zílio, sabe? E vários outros agentes públicos e classe empresarial também, né? A que ponto estamos de todo esse trabalho que a senhora iniciou? Olha, essas operações, você se refere à Operação Sodoma, que envolve essas pessoas, assim como a Operação Sodoma, ela foi investigada, esses fatos foram investigados pela 14ª Promotoria com a Delegacia Fazendária. Já na Operação Seven, que também envolve essas mesmas pessoas, mas ela foi investigada pelo GAECO, né, por outra equipe. Em ambas, nós já estamos em fase de finalização da instrução processual. Eu levei esse ano 2016 quase todo instruindo esses processos, foram muitas testemunhas ouvidas, muitas diligências foram efetuadas, ouvi todos os réus, já interroguei todos, então agora nós já estamos na fase de finalização. Eu espero que em 2017 eu consiga sentenciar esses processos e dar à sociedade efetivamente o retorno concreto de tudo que está sendo feito. Tem mais nomes ainda a serem incluídos nessa lista, doutora Selma? Olha, a Operação Sodoma, ela deve se desdobrar em muitas fases ainda. Existem ainda muita coisa sendo investigada, né? Eu diria que mais de 10 fatos ainda estão sob investigação e sob sigilo. Mas, mais de 10 fatos. Mais. Isso quer dizer que tem mais agentes públicos aí sendo investigados e podem ser arrolados. Exatamente. E presos. Sim, com certeza, com certeza. Nós temos ainda muita coisa por vir nesse ano de 2017. Bem, tivemos também a Operação Imperador. Combinou com a presença do ex-presidente da Assembleia Legislativa, o ex-deputado José Riva. Também por fraudes, licitações, esquemas de desvios públicos. Ficou preso por um tempo e, obviamente, acabou ganhando liberdade. Como é que a senhora avalia esse momento que Mato Grosso passa? Verdadeiramente está sendo passado a limpo? A classe política precisa se atentar porque a justiça agora vai ser implacável? Ou nós estamos diante de um fato isolado, que não corremos mais o risco de ver acontecer no Estado? Não, ao contrário, eu acho que agora o pessoal tem que ficar esperto, porque nós temos cada vez mais ferramentas para descortinar esse tipo de ação criminosa. Então, quem está no serviço público, quem está se relacionando com o serviço público, tenha cuidado, porque efetivamente está cada vez mais difícil cometer esse tipo de crime. Um dos fatores para que isso tenha acontecido é a Lei de Combate ao Crime Organizado, que permite, que nos deu ferramentas, que nos deu formas de investigação capazes de descortinar esses crimes. Conforme eu havia lhe dito no começo da entrevista, a corrupção, os crimes correlatos à corrupção, eles são crimes que se cometem são muito nebulosos, né? Você não tem aquela coisa visível. Nem a vítima, nós todos somos vítimas da corrupção e nem assim a gente consegue se sentir vítima, né? Ao contrário, por exemplo, de um crime de roubo, de um crime de homicídio, que você tem um estupro, que você tem a vítima, você tem o sangue, você tem a arma, você tem as coisas visíveis ali. A corrupção não, é feita por baixo do pano, é uma fraude, geralmente uma coisa muito bem maquiada, é uma coisa feita, para entender o que está sendo feito, você tem que ter muita especialização para entender daquele assunto, geralmente se usa fraudes em licitação, ou seja, o assunto é muito específico e o crime é cometido de forma muito nebulosa. Então, a Lei de Combate ao Crime Organizado nos deu essas ferramentas que para que nos possibilite conhecer o que aconteceu. E uma delas, acho que a principal, é exatamente a colaboração premiada, que permite que a gente negocie com um dos envolvidos e que ele nos conte aquilo que aconteceu. Sem isso, pelo menos começar a puxar o fio da meada, a gente não conseguiria ter chegado tão longe. Delação premiada tem sido uma ferramenta muito utilizada. Nós vimos recentemente alguns desses personagens citados, é o caso, por exemplo, do Pedro Nadaf, que obviamente ofereceu e se colocou à disposição da justiça. A partir dele, quais os outros também que tiveram essas mesmas condições, mas que ainda não decidiram
colaborar com a justiça como deveriam? Olha, a princípio, qualquer pessoa processada tem o direito de propor colaboração, de propor um acordo de colaboração premiada ao Ministério Público. Geralmente a iniciativa parte do próprio réu, né? Então, até mesmo os líderes das organizações criminosas têm esse direito pela lei, tá? Só que enquanto isso acontece, fica sob sigilo e nós somos obrigados a guardar esse sigilo. Portanto, eu não poderia te responder essa pergunta nesse momento. O ex-deputado José Riva tem colaborado bastante com a justiça? Porque é um homem que sabe muito. Ele adotou, de uns tempos para cá, uma postura bem mais colaborativa, né? Ele vem confessando vários crimes e vem apontando também para outras pessoas envolvidas nesses crimes. Porém, ele não celebrou o acordo de colaboração premiada. Mas estes nomes que ele já citou, nomes estes da Assembleia Legislativa, ele citou o nome de alguns deputados, colegas de longa jornada, eles ainda continuam, obviamente, sem ainda serem enquadrados dentro desses crimes aí. Como que está sendo conduzido essas denúncias, podemos dizer assim, do ex-deputado José Riva contra esses seus colegas? Essa pergunta é muito oportuna porque muitas vezes eu ouço comentários das pessoas me perguntando exatamente isso. Por que fulano está sendo processado e cicrano não? Por que mexe só com um e não mexe com o outro? Porque, na verdade, o que tramita ali na minha vara são os processos das pessoas que não têm foro privilegiado, ou seja, das pessoas que não ocupam cargos de destaque. Então, essas pessoas que ele está apontando como envolvidas, elas têm foro privilegiado e, portanto, a investigação e processo contra elas não corre na 7ª Vara, vai correr no Tribunal de Justiça, perante o Tribunal de Justiça. Quer dizer, a senhora não tem condições de arbitrar em cima desses casos aí. É isso que a população não entende, viu, doutora Selma Arruda? Porque o próprio deputado, o ex-deputado José Riva, deu fortes evidências, provas do envolvimento, porque entrou a questão de cheques, documentos assinados, e tudo isso está em poder da justiça. Isso não vale como prova, isso já não basta para poder colocar homens que são tidos como corruptos, que usam a máquina pública para se auto-beneficiarem, não é o suficiente? Com certeza, o conjunto probatório deve acarretar alguma reação judicial. Mas a coisa é um pouco mais complexa. Isso vai, obviamente, correr no Tribunal de Justiça e é lá que tem que ser essas decisões, conforme eu já falei. Mas eu gostaria de pontuar com você o seguinte: a questão do foro privilegiado, dessa disposição da lei de que certas pessoas têm que ter foro privilegiado, ela acaba contribuindo com a impunidade. Com certeza. Por quê? O que correria normalmente na minha vara, num processo só, com 5, ou com 10 ou com 15 réus, é fatiado, porque esses réus que têm o foro privilegiado vão subir para ser julgados em tribunais superiores. Lá, os tribunais não têm a estrutura suficiente, não tem, às vezes nem a aptidão, porque os tribunais superiores foram feitos para julgar recursos, não foram feitos para julgar, para instruir processos, para ouvir testemunhas. Eu costumo dar um exemplo, quando eu falo sobre isso, que é o seguinte: se você imaginar uma autoridade com foro privilegiado, que deve ser julgada lá no STJ, no STF, por um crime que ela cometeu em Canarana, tá? Você acha que o ministro vai sair lá de Brasília para ouvir uma testemunha lá em Canarana? Não vai. Você acha que essa testemunha também vai até Brasília para prestar declarações? Não vai. Então, só essa distância física que o juiz não tem, né? O juiz é próximo porque cada comarca tem o seu juiz. Só essa distância física já é um diferencial que dificulta muito a instrução dos processos. Sem contar a questão estrutural mesmo. Os tribunais geralmente não têm nem sequer uma sala de audiências que se preste a se ouvir umas testemunhas, a ter o réu, o Ministério Público, enfim. São plenários, são lugares com outra estrutura. A expertise
né, dos ministros, de alguns desembargadores, também não é a mesma. Como é que tem muita gente que nunca nem foi juiz que está ali. E como é que o judiciário discute isso nesse momento? Uma vez que sabe dessas deficiências, sabe que isso está ocasionando num grande embaraço para a sociedade e para a máquina pública de um modo geral. Como é que vocês, magistrados, estão discutindo isso nesse país que clama por justiça, que clama por um Estado, por uma nação que ande, obviamente, dentro da lei? Eu não posso falar em nome dos magistrados de Mato Grosso, nem dos magistrados do Brasil, mas eu digo por mim que quanto mais a gente estuda essa questão, mais contra a questão do foro privilegiado a gente é. Né? Então, o que deve haver, e já existe um projeto de lei nesse sentido em trâmite, né? Para acabar com o foro privilegiado em relação a crimes comuns. Exatamente. Que seria ótimo. Exatamente. Então, todo mundo julgado no mesmo lugar, até porque, até para essas próprias pessoas, elas teriam mais chances de recurso. Você vê que no mensalão, as pessoas foram condenadas já pela última instância. Vai recorrer para quem? Não tem mais aonde recorrer. Não tem mais aonde recorrer. A senhora acredita que, mesmo estes com foro privilegiado, hão de ainda pagar e parar atrás das grades diante de tantas evidências que a senhora já tem conhecimento? Acho que muitos não, sabe? Muitos vão se beneficiar com a demora dos processos, muitos vão se beneficiar com a impunidade, infelizmente. A gente tem que ser realista, né? Agora, acabando o foro privilegiado, se esse projeto for aprovado, acabando o foro privilegiado, eu tenho certeza que as chances deles serem condenados e de pagarem, e principalmente de restituírem aquilo que foi desviado, é bem maior. Com relação à Operação Rêmora, doutora Selma, por último agora, essa operação caiu como uma bomba no estado de Mato Grosso. Porque até então, todos os crimes, todas as operações que haviam sido desencadeadas envolviam uma administração passada. E nós estamos hoje, à frente do Estado, tendo um homem da lei, o governador Pedro Taques, que durante muitos anos pregou por este cumprimento da lei. E assim o fez com maestria. Mas foi surpreendido com um escândalo dentro de uma pasta ao qual tinha à frente um agente público do seu partido, eu falo da Secretaria de Educação, e do secretário Permínio Pinto. Foi preso, um escândalo terrível, surpreendente dentro da Secretaria de Educação. A senhora no início disse, Permínio é inocente, ou Permínio, diante dos sinais que se vê, não tem absolutamente nenhuma culpa com relação a este escândalo dentro da pasta. Mas aí ficou evidente, após inúmeras investigações, que infelizmente mais um agente público, agora da atual gestão, está de fato envolvido diretamente nesse escândalo desvio de recursos, licitações dentro da SEDUC. Até onde vai essa Operação Rêmora? Porque o Permínio, que estava preso, hoje está solto. Envolveu-se o nome de Alan Maluf, empresário, também solto. Até onde vai esta Operação Rêmora? Olha, na Operação Rêmora, inclusive quando houve um pedido de revogação da prisão do senhor Alan Maluf, eu acabei determinando a subida do processo para o Tribunal de Justiça, porque ele faz referências, todo mundo teve acesso às declarações dele, ele faz referências a uma autoridade com foro privilegiado. Então, eu acabei... No caso, o governador do estado... Não, no caso, o presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Então, em razão disso, eu determinei a subida para o Tribunal de Justiça, só que entrou o recesso nesse meio tempo, né? E aí o tribunal acabou determinando que isso fosse visto depois do recesso e acabou que uma colega houve por bem soltar o senhor Alan Maluf. Mas eu vejo que investigação, não só essa, como qualquer outra, investigação é como se você fosse cavando, sabe? Quanto mais você cava, mais terra tem, mais você vai cavando, vai achando. E, infelizmente, no Brasil, nós temos ainda Não adianta você dizer, trocou este partido, ou trocou este governo, ou trocou essa administração, a outra que vem vai ser completamente limpa. Não é. As pessoas que estão compondo a administração ainda não... A cultura do brasileiro ainda não está suficientemente limpa
para que a gente possa confiar em todos os governantes. Existem pessoas de boa intenção, mas também, infelizmente, onde tem pessoas, existe uma grande possibilidade de haver corrupção. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência falando ainda da Operação Rêmora, entrando ainda no assunto do Alan Maluf envolvendo agentes públicos aqui do estado de Mato Grosso. É 2 minutos e meio, não sai daí não, é rapidinho. Com a entrevista, recebendo pela primeira vez no programa SBT Comunidade a juíza Selma Arruda da Vara de Combate ao Crime Organizado. Nós estávamos falando aqui da Operação Rêmora, nós já falamos da Operação Castelo de Areia, Aprendiz, já falamos um pouco da Sodoma. Vou voltar na Sodoma novamente, porque Sodoma, Rêmora são operações muito parecidas aí. Bem, nós falávamos da Operação Rêmora, doutora Selma Arruda, com relação à prisão de Permínio Pinto, mas depois veio a soltura. Permínio Pinto colaborou com a Justiça, ofereceu delação, está à disposição da Justiça, apresentando tudo o que de fato aconteceu? Olha, efetivamente o interrogatório dele foi bem determinante para a soltura, porque ele contou, ele não apenas confessou, como ele conseguiu esclarecer muita coisa que mesmo com a oitiva das testemunhas e com os documentos que já havia no processo, elas ainda não casavam. Ele conseguiu trazer alguns elementos que para o juízo foram importantes para a formação da convicção. Apresentou muitos nomes? Olha, ele na verdade apresentou aqueles nomes que o Ministério Público já havia apresentado. Sim. Só que ele conseguiu fechar alguns elos técnicos. Assim, montar o quebra-cabeça. Exatamente, aquelas pecinhas do quebra-cabeça que estavam faltando. Estes também vão responder na Justiça. Por que não estão detidos, doutora Selma? Por que não estão detidos quem? O Permínio? O Permínio e estes aos quais foram citados também. Eu falo de empresários, dono de construtoras, né, comerciantes e agentes públicos também. Olha, as pessoas imaginam que as coisas correm muito rapidamente no judiciário. A gente não pode decretar a prisão simplesmente por um depoimento ou por um interrogatório, enfim. Tudo tem um trâmite que ainda vai ocorrer, né? O Ministério Público ainda tem que requerer ou não, né? Ainda tem que também se analisar se é o caso de responder em liberdade ou de efetivamente é necessária a prisão. No caso do Permínio, por exemplo, do Fábio Frigeri, eu soltei por quê? Porque eu percebi que já tinham sido interrogados, toda a instrução já terminou, já tinham sido interrogados, colaboraram na medida do possível com aquilo que o juízo esperava que colaborassem, né? Esclareceram aquilo que faltava esclarecer e, tecnicamente, a lei não me permite manter as pessoas presas simplesmente por manter. Eu só posso manter presas ou só posso decretar prisão se essas pessoas estiverem ameaçando a instrução do processo, se elas estiverem ameaçando alguma testemunha, se houver alguma possibilidade delas fugirem, por exemplo, do país. Então, são alguns requisitos que a lei exige, sem os quais eu não posso decretar as prisões. Mas um personagem nessa Operação Rêmora realmente se destacou, talvez até mais do que o Permínio Pinto, que foi o empresário Alan Maluf, que acabou até arrolando o nome do governador Pedro Táxi como sendo um agente financiador, um agente organizador do Caixa 2 de uma campanha eleitoral de 2014. Ele apresentou provas ao se referir ou ao se permitir ligar o nome do ex-governador a estas operações ou outras, no caso o Caixa 2? Não, até agora o que se tem é apenas o depoimento dele, né? E provas no processo, provas documentais, não apontou nenhuma. Certo. Com relação ao presidente da Assembleia Legislativa, alguma evidência que possa, de fato, complicar a situação do deputado estadual? Isso, como eu já lhe falei, tramita no Juízo Superior, né? Tramita no Tribunal de Justiça. Então, se ele apresentou provas com relação a essa pessoa, devem estar sendo encaminhadas para lá. No processo, no meu processo, não. O caso da soltura do Alan Maluf passa pela mesma condição do Permínio Pinto? Já colaborou com a Justiça, já deu as informações necessárias e a Justiça não tem como mantê-lo preso? Olha, eu não sei qual foi o motivo da soltura, porque não fui eu que soltei.
eu já estava em recesso e ele pediu a soltura num plantão. E a colega E pode uma colega plantonista, doutora Selma Arruda, passar por cima de uma determinação, de uma decisão tão importante que for impetrada pela senhora, que está à frente diretamente ligada ao caso? É difícil de falar sem saber o que aconteceu, quais foram as circunstâncias, né? Em tese, deveria aguardar o final do recesso. Sim. Mas isso é em tese, pode ter acontecido ou pode ter alguma alegação que justifique essa decisão. De qualquer forma, não me cabe criticar sem ter conhecimento do que aconteceu. De qualquer forma, não me cabe criticar a decisão de colega. Certo. Com relação ainda à manutenção da prisão do ex-governador Silval Barbosa, né? Muitas pessoas questionam, mas a situação que envolve o ex-governador parece ser mais política do que uma ação de justiça propriamente dita. O governador Silval Barbosa, ele de fato está arrolado a inúmeros esquemas fraudulentos no estado de Mato Grosso, algo que faz com que a justiça tenha que mantê-lo preso assim, algo que extrapola o conhecimento, por exemplo, da opinião pública? Veja, o senhor Silval Barbosa, ele é apontado pelo Ministério Público como o chefe de uma organização criminosa que atuou durante anos e anos a fio no estado de Mato Grosso, cometendo crimes que visavam desvio de dinheiro público. Isso é uma cadeia criminosa muito grande, é uma cadeia de pessoas envolvidas muito grande também. Então, a gravidade desses fatos que são imputados a ele é muito maior, por exemplo, do que a gravidade dos fatos imputados a esse escândalo da SEDUC, que é uma coisa pontual, que começou a ser feita e já foi cortada de começo, né? O que é apontado em relação ao Silval Barbosa é bem mais grave do que isso. Com relação ao ex-deputado José Riva, voltando novamente ao assunto, porque existe mais de 100 processos contra o ex-deputado José Riva, né? E mesmo assim ele responde a todos esses processos em liberdade. Qual a diferença do trato de um para com o outro? Olha, no caso do ex-deputado José Riva, ele foi solto por determinação do STF, né? Determinação do ministro Gilmar Mendes. E não me cabe, nesse caso, criticar a decisão superior, mas apenas obedecê-la. O que eu posso fazer é concordar com você nesse sentido, ou seja, tanto no caso do José Riva quanto no caso do Silval, e no caso do José Riva talvez mais ainda, né, a imputação é muito mais grave do que num caso em que se apura um fato pontual. No caso do José Riva foram muitos anos, existe desde a Arca de Noé, né, uma série de processos que tramitam em desfavor dessa pessoa. Mas a decisão não foi de minha lavra, portanto eu não posso criticá-la. A senhora volta aos trabalhos a partir do dia 9. 2017 promete ser um ano desafiador. A senhora hoje simboliza de fato a justiça aqui no estado de Mato Grosso. Isso é evidente, a senhora citou agora há pouco que muitos dos magistrados ou agentes da área do judiciário não gostam desses refletores mirados para lá. Eu não entendo até por quê. Eu confesso, me permita dizer que eu não entendo por que esse receio com a imprensa, essa preocupação exacerbada com a imprensa. Não entendo, tinha que ser de portas abertas, né? Até porque o judiciário trabalha em favor da população. Mas, evidentemente, a senhora se destacou. A senhora hoje se tornou uma personalidade muito querida pela população de Mato Grosso. Eu sei que isso tem um alto preço, né? A senhora deve estar, obviamente, arcando com isso daí, pagando um preço caríssimo por essa exposição, e a pressão é evidente também em cima da senhora, de todos os setores, do executivo, do legislativo e também do judiciário. O que nós podemos esperar da juíza Selma em 2017, diante de tantas operações que foram deflagradas e ainda não finalizadas? Olha, em 2016 eu me dediquei a instruir esses processos. Ouvi testemunhas,
juntar documentos, deferir diligências. E em 2017 eu espero poder sentenciar, ou seja, dar efetivamente a resposta que a sociedade espera, tanto para condenar quem for, na minha opinião, culpado, quanto para absolver quem for inocente, né? Acho que tanto para as pessoas que aguardam uma resposta sobre isso, quanto até para os próprios processados, esta resposta eu acho que é o momento mais esperado para todos. E eu pretendo então que 2017 seja um ano desses desfechos, seja um ano das sentenças, né? Com relação à minha postura, eu vou lhe garantir que eu vou continuar teimando e vou continuar comparecendo tantas vezes quantas eu for convidada a falar sobre esse assunto, porque eu acho que quanto mais pessoas pensarem sobre isso, refletirem sobre a questão da corrupção, sobre a necessidade de nós reagirmos a esse tipo de crime, sobre a necessidade de nós pensarmos antes de votar, em quem votar e por que votar, né? Enquanto eu puder fazer isso, você pode ter certeza que para mim vai ser sempre uma honra e um prazer comparecer para poder falar a esse respeito. Novas operações vão surgir em 2017? Vão com certeza. Novas operações, novos fatos vão ser desvendados. Nós temos ainda muita coisa sob investigação e algumas novidades vêm aí em 2017. Bem, comenta-se na possibilidade de uma aposentadoria da senhora, pelo menos já se comentou isso pelos corredores do Estado, e até mesmo uma possibilidade de futura pretensão política, ou seja, se colocar à disposição do Estado para ser um agente não só público, mas público político também. Isso de fato se confirma ou é apenas conjecturas, boatos, assuntos que caem para desviar o foco? Olha só, eu vou ter direito à aposentadoria em agosto do ano que vem, agosto de 2017. E quanto mais essa data vai se aproximando, menos vontade de aposentar eu vou tendo, porque eu vejo que ainda tem muita coisa pela frente, a gente acaba se especializando muito nesse assunto e a gente acaba cada vez se apaixonando mais pelo que faz, na verdade, né? Então eu não garanto nada que eu vá me aposentar, eu apenas vou ter esse direito, posso exercê-lo a qualquer momento. E quanto à questão de futura eventual carreira política, eu também quero fazer o seguinte esclarecimento. Esses dias eu falei isso numa entrevista e deturparam completamente e já saem falando, tá vendo, por isso que ela fez, por isso que ela trabalha dessa forma, porque ela quer ser política, porque ela está se promovendo, não tem nada a ver. O que eu disse é o seguinte, eu não sou candidata a cargo algum, eu não tenho nenhuma pretensão política. Porém, como cidadã, isso a juíza, como cidadã, se algum dia eu resolver concorrer, eu tenho esse direito, como qualquer pessoa tem. Eu tenho direitos políticos. Se um dia eu resolver que eu posso ser mais útil à sociedade, tentando mudar alguma coisa na lei, principalmente na legislação criminal, tentando arrumar isso que hoje emperra o meu trabalho, sabe? Às vezes eu quero fazer as coisas de uma forma e não posso porque a lei não deixa. Se eu puder algum dia colaborar para que isso melhore, pode ter certeza que eu vou colaborar. Hoje não sou candidata, não penso nisso, não tenho aspiração política alguma. Ok, conversamos nessa manhã e tarde com a juíza Selma Arruda, da Vara de Combate ao Crime Organizado. Eu quero agradecer a senhora pela sua participação conosco aqui, dizer-lhe que a senhora tem o respeito da população de Mato Grosso por conta do trabalho que a senhora vem prestando à frente desta importante vara. Eu penso que este legado já está aí, deixado para a população, de que podemos confiar ainda na justiça e podemos confiar ainda em pessoas que atuam na área da justiça, né? Porém, nós queremos, obviamente, também deixar assim claro que esta emissora vai estar sempre mostrando e divulgando a senhora, colocando atrás das grades esses bandidos corruptos que roubam dinheiro do trabalhador, do aposentado, da merenda escolar, do remédio para se beneficiarem, né, e para se tornarem cada vez mais milionários, como muitos estão hoje. Obrigado pela sua participação.
A senhora tem o nosso respeito. Muito obrigada. Eu reitero que foi uma honra estar aqui conversando com você e prestando esses esclarecimentos. Me coloco novamente à disposição para sempre que for necessário e desejo a todos nós que 2017 seja um ano de desafios, mas de desafios que possam ser vencidos, que a nós não falte força para enfrentar esses desafios. Com Bom certeza. ano novo para você. Feliz ano novo à senhora, a toda a sua família, que Deus